Bom, galera, nessa questão, ela aborda conceitos relacionados às linhas de força, que são aquelas linhas utilizadas para você determinar como se comporta um campo elétrico em uma determinada região. Tudo bem? E aí a primeira coisa que eles te perguntam, quais são os sinais das cargas A e B? Então você tem que lembrar que essas linhas de força, elas divergem de uma carga positiva e convergem em uma carga negativa. Tudo bem? Então olha só, está divergindo da B e convergindo na A. Então a gente pode afirmar que a nossa carga B, então vou colocar aqui, ó, QB, ela é positiva, enquanto que o nosso QA ela vai ser negativa. Tudo bem? Então, divergindo da B, positiva, convergindo da A, negativa. Agora, na B, ela pede para determinar uma relação entre os módulos das cargas A e B. Então, vamos lá. Outra propriedade que tem é quando uma partícula ela tem carga elétrica e você vai representar as linhas de campo, você pode representar essas linhas de campo proporcionalmente à carga elétrica. Então, se você tem duas cargas, uma é o dobro da carga da outra, então você pode fazer o número de linhas de uma sendo o dobro da outra. Tudo bem? O número de linhas que você representa em si não é o importante. O importante é a relação que você tem. Então, se você tem uma carga Q e a outra 2Q, você pode representar uma com 5 linhas e a outra com 10 linhas. Uma com 20 linhas e a outra com 40 linhas. Então, o que importa é essa razão aí das linhas. Beleza? Então, nesse caso, é só contar mesmo. Então, você vai ter que vir aqui, ó, e contar nessas partículas aqui, ó, o número de linhas que está chegando ou saindo. Tá? Então, se você contar na esfera aqui, nessa partículazinha A, você tem 8 linhas chegando, enquanto que na B você tem 16 linhas saindo. Então, quer dizer que a quantidade de carga de B é maior do que de A. E não só maior, como você consegue determinar a quantas vezes maior. Se tem um dobro de linhas saindo de B do que que está chegando em A, então a carga de B vai ser o dobro da carga de A. Tudo bem? Beleza. Agora a letra C pergunta se é possível que as linhas de campo elétrico se cruzem. Outra propriedade que você tem que ter em mente é que as linhas elas não representam o campo elétrico. Elas te ajudam a determinar o campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico. E como que você determina esse vetor campo elétrico? No ponto que você quer, você traça uma tangente a essa linha de força. Tudo bem? E aí, essa tangente determina a direção do nosso campo elétrico. E o sentido acompanha o sentido da linha da força. Tudo bem? Então, observe o seguinte: se você tem essa linha de força sendo um suporte para o campo elétrico e você define ele tangencialmente, se você tem um cruzamento de linhas, então vamos imaginar aqui, ó, uma linha aqui e a outra linha aqui. Então, nesse ponto aqui, só é possível existir um campo elétrico, tá? Você consegue determinar apenas, vamos colocar assim, um conjunto de características desse campo elétrico. Então, no mesmo ponto, eu não posso ter um campo elétrico apontando para a direita e o outro para a esquerda, pensando no campo elétrico resultante, né? E a linha de força indica o campo elétrico resultante. Tudo bem? Então, o que, que acontece? Para esse cruzamento aqui, eu teria uma tangente nessa direção. Então, vamos colocar aqui, ó, nessa direção, aqui assim aproximadamente, e uma outra tangente nessa direção aqui, ó. Então, qual dessas duas direções que eu teria que escolher para o meu campo elétrico? Não tem como. Então, por isso que essas linhas não podem se cruzar. Beleza?